vida para esses princípios. Bom, abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 15, versículo 21. Mateus capítulo 15, versículo 21. Nós vamos ler os versículos de 21 a 28. Como é um texto curto, se você puder colocar-se de pé como um símbolo de reverência à leitura da palavra de Deus, eu peço que você assim faça. Se você não puder, você pode permanecer sentado. Mas nós vamos ler Mateus capítulo 15, versículos de 21 a 28. Você que está participando desse culto aí da sua casa, abra também o texto bíblico conosco. Em breve nós vamos aperfeiçoar também essa transmissão, de modo que você acompanhe a leitura junto conosco, diretamente da tela, do seu telefone ou da televisão. Mas nesse momento, abra sua Bíblia junto conosco. Mateus capítulo 15. Os versículos de 21 a 28. Quem encontrou, diga: achei. A mulher cananeia. Partindo dali, Jesus retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas à casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, contudo, replicou: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Só até aí, meus irmãos e irmãs. Vocês podem sentar. Marcos capítulo 7, versículo 24, você não precisa abrir o texto, mas só para que você tenha referência dele. O texto diz assim: Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Versículo 25. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. Essa mulher era grega, de origem cirfenícia, e rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas as crianças. Então lhe disse: Por causa dessa palavra, podes ir, e o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Eu fiz questão de ler os dois relatos nos evangelhos de Jesus sobre a mulher cirofenícia, sobre a mulher cananeia, porque ainda que sejam relatos que demonstrem o mesmo evento, que falem sobre a mesma situação, são textos que não conflitam entre si em momento algum. Alguns detalhes que Marcos e Mateus trazem são importantes para aquilo que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Os mais atentos, os de melhor memória, devem lembrar que eu já preguei sobre esse texto aqui, falando naquela oportunidade especificamente sobre a atitude de uma mulher que ousou conquistar a si mesmo antes de conquistar a sua bênção. Hoje eu não quero falar sobre as conquistas de si mesmo, quero falar de outras,
mas aquela oportunidade, só fazendo uma breve recapitulação, eu preguei falando sobre a conquista de si mesmo. Lembro muito bem daquele domingo, foi um domingo ainda naquele momento mais denso da pandemia, onde os cultos estavam suspensos. Eu preguei da minha casa e eu falei que antes de conquistarmos qualquer coisa, precisamos conquistar a nós mesmos. E esse texto mostra uma mulher que conquistou a si mesma antes de conquistar qualquer bênção, porque ela teve que se humilhar diante de Jesus, reconhecendo que ela primeiro o estava enganando, quando o chamou de filho de Davi, porque filho de Davi era uma expressão própria dos judeus em relação ao Messias, e ela querendo parecer ser parte do povo de Deus, parte do povo judeu, ela chamou Jesus com uma especificidade dos judeus, e Jesus, então, por isso, não lhe respondeu nada. Tem gente que olha o texto e diz, pô, Jesus foi bem mal educado com aquela mulher, não lhe dando nenhuma resposta. Não, naquela oportunidade eu expliquei por que Jesus ficou calado. Eu não vou lembrar agora o domingo especificamente, mas os vídeos no YouTube você vai encontrar. E eu também falei que para a conquista de si mesmo, você precisa fazer algumas viagens na sua história. E quando aquela mulher ouviu de Jesus, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorros, para alguns também foi uma resposta muito da malcriada de Jesus, mas quem leu Juízes capítulo 4 sabe muito bem do que Jesus estava se referindo. Jesus estava falando de Adoni-Bezeque, rei dos cananeus, que tinha o costume de cortar os polegares das mãos e dos pés dos seus capturados, os seus inimigos, e fazia com que esses rastejassem para comer migalhas às suas mesas. Quando o povo de Israel entrou em Canaã, eles tomaram Adoni-Bezeque, cortaram os polegares às suas mãos, dos seus pés, e ele rastejou comendo migalhas que caíam das mesas dos judeus. E ele disse, assim como eu fiz com os meus inimigos, o Deus de Israel fez comigo. E quando aquela mulher ouviu de Jesus, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, Jesus estava confrontando aquela mulher sobre a sua história, dizendo para ela, para de mentir, não tente me enganar, eu sei quem você é cananeia, você não é judia, você não precisa desse expediente para alcançar a bênção de Deus. E aquela mulher então teve um choque com a sua própria história, e como quem responde para Jesus, eu sei do que o Senhor está falando, e por conta disso, eu estou disposta a comer das migalhas que caem da mesa, porque assim como os cachorrinhos fazem, eu estou disposta pela vitória e pela libertação da minha filha. Então a atitude de Jesus, que primeiro foi não responder nada àquela mulher, foi isolá-la. Depois Jesus acaba declarando, mulher, você é aquela que manifestou a maior fé de todas. E então seja feito conforme você crê. E a filha daquela mulher foi liberta dos demônios. Então naquela oportunidade eu disse que o que mudou da resposta de Jesus, totalmente apática àquela mulher, para a declaração de que ela era a que tinha mais fé de todas ali, foi exatamente o encontro consigo mesmo. O reconhecimento de quem ela era, parar de mentir, parar de esconder a sua história. Mas isso eu preguei lá naquela oportunidade e falei mais detalhes, obviamente. Hoje eu quero falar não da conquista de si mesmo, quero falar da conquista do coração de Deus. Porque aqui nós temos duas coisas. Primeiro, ela conquistou a si mesma, parou de mentir, parou de enganar, parou de tentar ludibriar Jesus por uma boa causa. E eu já falei várias vezes que boas intenções ou boas causas não sensibilizam o coração de Deus. O que sensibiliza o coração de Deus é a atitude correta. Não adianta você se apresentar diante de Deus com cara de choro, com cara de anjo, não adianta você se apresentar diante de Deus com vitimismo, porque o mundo espiritual não respeita vitimismos, não respeita emocionalismos baratos. O mundo espiritual respeita posicionamento correto. Então aquela mulher foi com uma boa causa para Jesus,
Sua filha estava endemoniada. Ela aparentava ter uma boa disposição. Mas como eu falei na introdução, lembrando que eu preguei ano passado, ela estava mentindo. Ela estava tentando enganar Jesus. Primeiro, ela teve que encontrar e conquistar a si mesma. Reparar os equívocos da sua alma. Depois, ela manifesta para nós, ou manifestou para nós, pistas de como conquistar o coração de Deus, que é o que nós precisamos, para que a bênção dele nos alcance, e não apenas para que a bênção em si mesma se manifeste na nossa vida, mas como resultado de homens e mulheres que agradam o coração de Deus. Eu falei sobre isso aqui hoje pela manhã. Não é a felicidade por si mesmo, não é a satisfação em si mesmo, não é a alegria, o regozijo, o gozo na vida por si mesmo. É a alegria como consequência de pessoas que agradam a Deus. E há pessoas que percebem Deus muito distante. No texto, nós vemos uma mulher que ousou mudar os planos de Jesus. Eu sei, algumas pessoas, num primeiro momento, podem ficar escandalizadas com a expressão mudar os planos de Jesus. E por isso, eu fiz questão de ler o mesmo evento em Mateus e Marcos. Através da experiência dessa mulher cananeia, a gente acaba identificando na história do relacionamento de Deus com o ser humano, como que o próprio Deus parece se afeiçoar, parece se aproximar de pessoas, de alguma forma querem se relacionar com Ele. Você vê isso claramente. Deus ele tem essa afeição a pessoas que fazem de tudo para se aproximar dele. Veja o caso de Jacó, um dos exemplos que eu quero dar. O exemplo de Jacó. Jacó foi um camarada que nasceu debaixo de um contexto de promessa. Deus havia prometido ao seu avô, Abraão, ao seu pai, Isaque, que a sua família seria uma grande família e que daquela grande família Deus usaria para ser referência de bênção para todas as outras famílias. Só que ele trocou os pés pelas mãos, fez tudo de errado, passaria para ele só obedecer os princípios e ele seguiu para um outro caminho, mentiu, enganou, conquistou muita riqueza, se tornou um homem muito rico, não obstante a isso, um homem que não havia encontrado a felicidade, a satisfação. Um belo dia, ele repousa no deserto, dorme em cima de uma pedra, tem um sonho de anjo de Deus subindo e descendo, se reencontra com Deus e a sua vida encontra então sentido. Só que uma frase de Jacó sempre me chamou muita atenção, quando ele declara: Deus estava em todo o tempo nesse lugar, eu é que não sabia disso. Em todo o tempo na minha vida, Deus estava manobrando as coisas, eu é que estava totalmente desconectado com isso. Então fica claro que em toda a vida de Jacó, mesmo quando ele trocava os pés pelas mãos, ele tinha uma boa intenção de encontrar-se com Deus, de estar debaixo da promessa que Deus havia feito ao seu avô e ao seu pai. O grande erro de Jacó foi tentar alcançar os méritos em Deus da sua própria forma, do seu próprio jeito. Mas Deus conseguiu captar ali a intenção dele, propôs para ele então uma mudança de vida e ele aceitou. Porque como eu falei aqui já alguns minutos atrás, Deus não se sensibiliza apenas por boas vontades. Deus poderia olhar a boa vontade de Jacó e se afeiçoar a ele e abençoá-lo. Mas Deus olhou a boa vontade de Jacó e propôs a ele uma mudança de atitude de vida. Então Jacó aceitou a proposta de Deus, mudou de vida, foi a bênção que a gente sabe. Deus mudou de Jacó para Israel e o resto você também conhece. Veja o exemplo de Zaqueu, um camarada ladrão, passava a perna nos outros, enganava, cobrador de impostos ali da área da Palestina. Quando ele ouviu que Jesus passaria perto da sua casa, ele não mediu esforços para ver Jesus, não mediu esforços para ouvir a sua palavra.
E ao não medir esforços para ouvir Jesus, o próprio Jesus o encontrou e disse a ele: sai daí, desça, porque hoje eu quero bater papo contigo, hoje eu quero conversar melhor com você, hoje eu quero ir na sua casa para que a gente possa conversar mais. Ele teve uma intenção de ver Jesus, ele tomou a iniciativa de ver Jesus, de ouvir Jesus, e Jesus então se afeiçoou a ele. Veja o caso de Davi. Quando seus pais, quando a sua família não entendeu num primeiro momento que ele tinha uma unção específica para liderar o povo de Deus, o próprio Deus já conseguia enxergar Davi atrás das ovelhas, fazendo um trabalho simples, fazendo um trabalho que ninguém valorizava porque era um trabalho comum. Muita gente cuidava de ovelhas naquela época. Havia muitos pastores de ovelhas naquela época, logo você não vai valorizar aquilo que aparentemente é comum. Mas Deus o valorizava, Deus o enxergou, porque enquanto ele pastoreava as suas ovelhas, Davi se agradava em Deus, em louvor, em adoração. Ele queria conhecer mais esse Deus. Então Deus enxergou aquilo e se afeiçoou a Davi. Eu poderia investir muito tempo aqui falando de Sansão, de Isaac, de Bartimeu, que gritou com toda a sua força até que Jesus o ouvisse. Poderia falar da mulher do fluxo de sangue, a mulher com uma hemorragia de 12 anos, ela colocou na sua cabeça o seguinte: eu vou até ele, e não precisa nem ele saber quem eu sou, se eu tocar na ponta da roupa dele já está bom, já é satisfatório. Eu poderia falar sobre vários outros homens e mulheres, várias outras mulheres que desejaram se relacionar com Deus de alguma forma, e Deus enxergou isso como um caminho para fazer coisas boas. Abraão, Moisés e tantos outros. Moisés viu a sarça queimando no alto, uma árvore queimando no alto da montanha, e disse: eu vou até lá para ver que maravilha é essa. Pessoas que desejaram, pessoas que olharam o coração de Deus e falaram: aquele é o meu alvo. Pessoas que olharam o trono de Deus e entenderam: esse é o meu objetivo, é isso que eu quero. Pessoas que não tinham todas as respostas, pessoas que não sabiam tudo, pessoas que não tinham o pleno conhecimento da teologia ou de uma espiritualidade mais abrangente, mas ouviram falar de Deus, souberam de Deus, viram o coração de Deus, viram o trono de Deus, entenderam: eu quero isso para a minha vida. Pessoas sedentas pela ação de Deus. Quando nós temos sede pela ação de Deus, nós acabamos nos afeiçoando à mulher cananeia. Primeiro, eu preguei ano passado sobre como conquistar a si mesmo. E agora vamos falar como conquistar o coração de Deus. Algumas coisas simples, mas que eu quero ativar ou reativar no seu coração através dessa palavra. É claro, é óbvio que eu não poderia deixar de destacar o primeiro princípio muito explícito na vida daquela mulher, que foi a perseverança. Repita após mim: perseverança. Perseverança daquela mulher é elogiável, né? E por isso que eu fiz questão, depois de ter lido o texto de Mateus, ter lido também o texto e o relato de Marcos. Porque ali em Marcos nós percebemos como que aquela mulher, ela mudou os planos que Jesus tinha. E por isso eu falei que alguns talvez iriam ficar escandalizados com a expressão mudar os planos de Deus. Mas você vê no texto de Marcos que aquela mulher, ela entrou na agenda de Jesus e bagunçou o negócio. Jesus tinha uma intenção muito clara, tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Entretanto, ele não podia ocultar-se, não podia passar desapercebido, porque a mulher ia atrás dele, gritando. Qual era o plano de Jesus? O plano de Jesus era descansar naquele dia. Jesus, dentro da sua conjuntura humana, ele tinha fome, ele tinha necessidade de dormir, de descansar. E ele queria descansar, ele tirou um dia de folga, como todos nós em algum momento desejamos.
Ele tirou um tempo de férias, como todos nós também desejamos às vezes. Hoje eu não quero falar com ninguém, hoje eu preciso ficar na minha. Eu não estou falando pessoas com humor alterável, não, que uma hora quer falar com o mundo, outra hora não quer falar com ninguém. A gente conhece pessoas assim, né? Mas eu estou falando de necessidades. Daquele dia que você entende o seguinte: hoje não é que eu não queira falar com as pessoas porque eu estou com raiva do mundo. Não. Hoje eu não posso falar com ninguém, eu preciso descansar. Hoje eu não tenho ânimo algum para ficar fazendo qualquer outra coisa, porque eu preciso descansar, eu preciso colocar minha cabeça no lugar, preciso repousar um pouco. E foi isso que Jesus fez. Eu vou entrar dentro daquela casa ali, quero ficar quieto, não quero que ninguém me incomode, eu preciso repousar um pouco. Mas Marcos diz que a mulher não deixou Jesus descansar. O plano dele era descansar, mas a mulher ia gritando, gritando, gritando. E repito, embora Jesus tivesse um plano de não atender ninguém, aquela mulher gritava, porque ela tinha uma causa que para ela era muito especial. A sua filha estava endemoniada, os demônios tomaram a sua mente, fizeram da alma daquela menina um ninho de demônios, por isso endemoniada. E enquanto aquela mulher não viu a libertação da sua filha, ela não descansou, e ela ficou gritando, gritando, gritando. Imagina você querendo descansar e alguém gritando. Imagina você querendo descansar e alguém te chamando. Eu fui em Santo Antônio de Pádua semana passada, e é raro a gente ir em Pádua e não passar na porta da casa que eu morei antes de casar, e depois, logo assim que eu e Priscila casamos, nós moramos também 5 meses naquela casa. 5 meses naquela casa, 4 meses e meio, até que eu fui transferido para Nova Iguaçu. E é raro a vez que nós vamos em Pádua e não passamos na porta da casa, só por mera nostalgia mesmo, só para passar e olhar, poxa, a gente morou ali. E, para nosso espanto, nós passamos lá essa semana, aliás, semana passada, e vimos, tem uma varanda assim no apartamento, e na frente da varanda tinha algumas cortinas bem longas, cortinas pretas. E na hora eu brinquei dizendo, poxa, se essa cortina preta existisse na época que eu morei aqui, eu estaria salvo de alguns inconvenientes. E a Priscila falou assim, não, deve ser por causa do sol. Ali botaram essa cortina grande por causa do sol. Eu falei, não, mas não batia sol ali. Ela falou assim, não, batia e tal. E eu fiquei com dúvida se batia mesmo sol ali, na época que a gente morava ou não. Mas a minha cabeça estava focada em livrar-me de inconvenientes. Porque eu tinha uma vizinha que morava em frente a mim que ela me gritava. Pastor, estão te chamando lá. Às vezes eu não queria que ninguém soubesse que eu estava em casa, queria ficar quieto. E ela gritava, não, ele está aí sim, o carro dele está aí na porta, pode chamar. Eu lá deitadinho, rapaz, quieto na minha, eu ouvia ela falando. Eu sabia que às vezes eram pessoas que iam lá para vender coisas, eu não queria comprar nada. E ela falava, não, pode chamar que ele está aí sim, eu vi o carro dele, eu vi ele entrando em casa. Eu doido para ela me esquecer e ela me gritava. E quando eu vi aqueles lençóis pretos lá, eu falei, rapaz, isso aí me causaria libertação de inconveniências. E a minha esposa pensou no sol. Mas a verdade é que todos nós, em algum momento, já passamos por essa situação, né? De inconveniências, de alguém que grita quando você não quer que ela te veja. Eu evangelizei certa vez e ganhei para Jesus certa vez um vendedor de drogas, um traficante mesmo da área lá onde eu morava. E eu ganhei aquele camarada na unção e na perseverança. Porque eu sempre evangelizava e onde eu via aquele homem na rua, eu gritava, fulano, Jesus te ama. E até que quando ele contou o seu testemunho na igreja, ele disse, olha, naquele dia que o Bruno subiu aquela rua que eu vi ele subindo, e eu já tinha falado para minha esposa mandar ele parar de ficar gritando meu nome alto na rua. Ele era um traficante, e eu gritava o nome dele alto na rua. E eu não sabia que ele tinha aquele poder, né, maligno tão grande assim. Eu achava que ele era apenas o esposo da irmã da minha igreja. Precisava se converter.
Eu gritava, fulano, Jesus chama. E ele disse, olha, naquele dia, eu botei na minha cabeça o seguinte, se ele gritar o meu nome, eu vou dar um tiro nele. E eu já tinha avisado a fulano em casa. E graças a Deus, quando ele contou o testemunho, ele disse que eu gritei de novo, né? E naquele dia tinha tudo para ele me matar mesmo, porque eu estava descendo de uma vigília, no meio da vigília da minha igreja, tinha saído antes da vigília, era 2, 3 horas da manhã, e na porta ali da praça do bairro, tinha tudo para ele me matar e ninguém nem vê. E ele falou que a arma, a pistola, ficou grudada na perna dele. Tentou puxar e ficou grudada. Ou seja, eu queria gritar o nome dele, ele queria ficar quieto. Todo mundo já passou uma situação assim. Eu lembro também, quando eu era criança, tinha aqueles vendedores e eu gritei, olha, minha mãe não está em casa não. E quando o vendedor não tinha nem saído da porta, eu falei, mãe, eu já falei que a senhora não está em casa, que você não está em casa. Minha mãe lembra disso até hoje, né? Mas eu estou brincando, falando essas coisas, para dizer a você que até Jesus queria ficar quieto. Mas por que Jesus fez um milagre na vida daquela mulher? Que ela perseverou. Jesus tinha um plano, não ser encontrado por ninguém, descansar. Mas guarde isso que eu vou te falar agora. Por mais complexo, paradoxal que seja no começo, eu vou tentar ser explícito e claro. Deus condicionou os seus planos a serem mudados pelos seus próprios planos. É estranho, paradoxal isso, é confuso, vou tentar explicar. Deus condicionou mudar planos pelos seus planos. Deus, ele na sua onisciência, ele já está condicionado a mudar planos através de outros planos. Eu sei que você talvez ainda não tenha entendido de forma plena, vamos caminhar. Deus, ele condicionou as consequências, que são os frutos, aos atos. Tudo o que eu colho como fruto é consequência dos meus atos. Se eu faço uma determinada coisa, eu vou colher frutos daquilo que eu fiz. Não dá para eu criar expectativa de colher laranja se eu plantei para ter acerola. Porque a lei da semeadura já está condicionada, não tem como alterar isso. Eu plantei uma coisa, eu vou colher aquilo, eu não posso plantar uma coisa criando expectativa de colher outra. Então Deus condicionou as consequências, os frutos aos seus atos. Mas a perseverança, ela traz à tona o plano de Deus de mudar a nossa história. A perseverança traz à tona um plano de Deus, uma ação condicionada por Deus de mudar a nossa história. Porque Deus não resiste à perseverança. Se a sua vida está condicionada, se os seus frutos, se as consequências da sua vida estão condicionadas aos seus atos, você vai colher aquilo que você plantou. Mas Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, Ele já condicionou, Ele já criou um dispositivo para mudar as consequências quando nós assumimos novas atitudes. Então Deus muda o plano quando nós mudamos a nossa postura diante dEle. Os frutos de anos da nossa vida podem ser alguns. Podem ser especificamente aqueles frutos, mas se em algum momento da história eu mudo a minha atitude diante de Deus, se em algum momento da história eu provoco uma nova ação de Deus, é claro que Deus está disposto a mudar aquele plano. Deus não muda os seus princípios, Deus não muda a sua essência, Ele é imutável nos seus princípios e na sua essência, mas a essência e os princípios de Deus já condicionam, já acolhem a possibilidade de planos e consequências serem mudadas quando eu mudo a minha postura diante de Deus. Não tem essa de que, eu fiz algo na minha vida e isso eu vou colher para sempre, não. Pode mudar o plano se você tiver uma nova postura. Aquela mulher sabia muito bem que Jesus não queria muito papo com ela. Primeiro, porque era um plano dele descansar naquele dia. Segundo, porque ela se apresentou de forma equivocada, enganando, ludibriando e mentindo. Mas quando ela perseverou,
Quando ela entendeu que se não fosse por Jesus, não aconteceria nada, absolutamente nada na vida da sua filha, ela perseverou numa postura de buscar a Jesus. E como eu te falei no ano passado, como relembrei em alguns minutos na introdução desse sermão, ela no processo foi mudando a sua postura. Começou ali tentando mentir, ludibriar, enganar. Mas no processo ela mudou, no processo ela se quebrantou, e ao se quebrantar, mas permanecendo ali na postura perseverantemente diante de Jesus, os planos de Jesus foram mudados. O plano era descansar durante todo o dia sem ninguém perturbando. Os planos foram mudados a partir de uma nova postura de alguém que ousou perseverar. Os planos de Deus são condicionados às nossas atitudes. Os planos de Deus são condicionados às consequências dos nossos atos. Se você muda os seus atos, obviamente Deus já criou um dispositivo para mudar o plano. Não tem essa de que você vai precisar colher para o resto da vida algo que você já mudou a postura. Jesus havia determinado que aquele era o dia do descanso, mas aquela mulher perseverou e o plano foi mudado. É óbvio que Deus muda planos. Só um tolo pode achar que Deus não muda planos, porque o grande trabalho de Deus é mudar planos. A grande intenção de Deus é mudar histórias. A grande intenção de Deus, o grande objetivo de Deus é alterar planejamentos, é alterar coisas que já estavam consolidadas pelos nossos maus atos. E quando eu tenho um ato diferente, o plano é mudado. Ah, mas Deus não sabia de tudo na sua onisciência? Claro que Ele sabia de tudo na sua onisciência, e é por isso, e exatamente por isso, que Ele já tinha um plano para mudar o plano. Porque na onisciência dele, Ele já sabia tudo que iria acontecer, e por isso Ele cria dispositivos de alterar planos na nossa vida quando nós finalmente assumimos uma nova postura. E foi exatamente isso que aconteceu com aquela mulher, pela perseverança. A perseverança não é apenas uma ação incisiva de alguém que está buscando algo que Deus não quer fazer. Porque eu posso ser muito incisivo diante de Deus em algo que não é parte do plano dele. Eu vou falar, buscar, vou gritar e nada vai acontecer. Eu louvo a Deus, porque na minha adolescência alguém me emprestou um livro que me abençoou demais, que me ajudou a moldar a minha vida em Deus, a minha espiritualidade. Eu agradeço porque eu li ainda na tenra idade, quando alguém me emprestou um livro que tem como tema Quando Deus Diz Não. Não sei se você acha facilmente esse livro ainda, devem ter outros nessa mesma temática. Quando Deus Diz Não. E foi importantíssimo eu ler aquilo, porque eu acabei formatando a minha espiritualidade, entendendo que Deus não é obrigado a saciar todos os meus caprichos. Perseverança não vai gerar os objetivos que você deseja quando você fica ali insistindo com Deus em algo que não é propósito dele. Não é para isso que a perseverança serve. Ela poderia gritar o dia inteiro, ela poderia sacudir a porta da casa que Jesus estava dormindo, ela poderia jogar um balde de água fria em Jesus deitado para ver se ele acordava, ela poderia sacudi-lo com todas as suas forças, e nada aconteceria se a sua perseverança não estivesse alinhada com o propósito de Deus. Só que Jesus não lhe respondeu nada num primeiro momento, a ignorou, porque a perseverança precisa estar alinhada, conectada, associada com uma atitude correta. Não adianta eu ficar gritando, eu posso fazer 350 milhões de campanhas de oração, eu posso subir um monte 20 vezes num dia, eu posso descer um vale 50 vezes num dia para buscar a minha bênção, para pedir a Deus que faça, se eu não associar a isso atitudes corretas. Aquela mulher, ela gritou muito, gritou. Ela fez com que Jesus mudasse o plano, fez. Mas
Nada disso aconteceria se ela não tivesse assumido uma postura correta, de reconhecer que estava mentindo, de reconhecer que estava tentando enganar Jesus. A perseverança é o primeiro princípio que nós aprendemos com essa mulher, que é a ação incisiva, que é buscar, que é se colocar diante de Deus, que é pedir que Ele faça algo mais culminado, associado a um propósito dEle. Jesus sempre quis libertar a filha daquela mulher, óbvio que sempre quis. Ela precisava ter a atitude correta. É óbvio que Jesus quer libertar a tua família, claro que Ele quer libertar a sua família, mas você precisa perseverar em ter uma atitude correta. É óbvio que Ele quer te dar libertação financeira, sim, óbvio, mas isso precisa estar associado a uma postura correta diante dEle. É óbvio que Ele quer fazer você prosperar ministerialmente, sim, até porque os frutos ministeriais glorificam o nome dEle, não o seu. Então Ele é o maior interessado nisso. Mas você precisa perseverar com a associação a princípios dele. Então é isso que nós aprendemos em primeiro lugar com a mulher cananeia. Primeiro, conquistar a si mesma. Hoje, conquistar o coração de Deus. E nós conquistamos o coração de Deus com perseverança. Mas não esqueça, perseverança não é o ato incisivo de ficar buscando em Deus algo que não é a vontade dele. Você só descobre qual é a vontade dele quando você anda com ele. E você andando com ele, você passa a entender que você não pode desanimar de buscar até que ele faça, até que ele venha. Eu sempre cito o clássico exemplo de Daniel, que durante 21 dias se dispôs a buscar a Deus e buscar o entendimento de uma revelação que ele não entendeu nada vezes nada. E ele ficou ali até que Deus deu a ele a resposta. Os demônios vieram para tentar desanimá-lo. Os anjos de Deus tentaram bloquear, os demônios insistiram. Deus mandou reforço dos anjos e ele não parou de orar e de jejuar até que Deus fizesse. Aí, você olha para a vida daquela mulher. Qual era a causa dela? A causa era a sua filha endemoniada. Valia a pena? Valia a pena todo aquele esforço? Valia a pena ela buscar mudar os planos de Jesus? Valia a pena ela alterar a configuração natural das coisas pela libertação da sua filha? Quem é pai e é mãe aqui não tem nem que pensar duas vezes numa resposta a essa, né? Claro que sim. Claro que sim. Quando você vê um filho seu com uma dor de cabeça, você já fica preocupado. Você vê seu filho com a dor na orelha, você já fica preocupado. Você vê o seu filho com dor na sobrancelha, você já fica pilhado com aquilo. Quem é pai e mãe sabe disso. Ainda mais uma filha endemoniada dentro de casa, se debatendo para tudo quanto é lado. A Bíblia fala terrivelmente endemoniada. Imagina a aflição daquela mulher. É claro que ela iria dar tudo de si. Num primeiro momento, ela seguiu um caminho equivocado, mas depois ela perseverou a partir de princípios. Os frutos de anos de uma espiritualidade resignada são coerentes. Os frutos de anos de uma vida espiritual instável é coerente. O fruto de anos de uma família desestabilizada é coerente. O fruto de anos de uma vida como membro da igreja totalmente instável é coerente. O fruto de anos de relacionamentos desequilibrados é coerente, mas você pode nessa noite mudar os planos. Se você tiver uma nova atitude diante de Deus, porque Deus tem um plano de mudar o plano, Deus tem um plano para alterar as consequências ruins que nós temos colhido, Deus tem um plano de alterar os resultados ruins que você tem colhido na sua vida, Deus tem um plano de alterar as consequências equivocadas que você tem somado na sua vida. Ele tem um plano de mudar o plano. E o plano, até agora, é coerente, é condizente com os frutos daquilo que você tem plantado. Mas Deus muda os planos, porque essa é a especialidade dele. O plano de Jesus era dormir o dia inteiro. Aquela mulher, pela perseverança, mudou os planos. E Jesus não foi pautado pelaquela mulher.
ele já tinha um plano de mudar o plano, pela sua onisciência. Alguém vai dizer, mas as coisas são tão ruins para mim. Deus tem um plano para mudar esse plano. Creia nisso pela perseverança e busque isso. Segundo, a Bíblia fala que ela se prostrou diante dele. Então você vê aqui um outro princípio infalível para tocar o coração de Deus, que é o quebrantamento. É um plano infalível, uma atitude infalível. É uma atitude infalível. Você quebra totalmente a sua vida diante do altar de Deus, você arrebenta toda a plataforma dura, enrijecida do seu coração e você alcança naturalmente o coração de Deus. Aquela mulher, ao ouvir de Jesus, olha, você está fazendo tudo errado, porque eu sei quem você é, ela se prostra diante dele. Ao saber que Jesus havia entrado dentro de uma casa para não ser encontrado por ninguém, ela se prostra. Quando Davi afirmou que Deus não resiste a um coração quebrantado, contrito, ele está sugerindo que existem coisas que Deus decidiu resistir. Isso é fato. Se Davi disse, olha, Deus não resiste a um coração quebrantado, isso significa que tem coisas que ele resiste. Tem coisas que Deus ele deixa quieto, deixa de lado. Porque senão Davi não precisaria ter falado, olha, Deus decidiu não resistir a um coração quebrantado. Bastaria você bater então na porta de Deus e estaria escancarado tudo, sem qualquer regulamentação de princípios. Então Davi diz, olha, Deus não resiste a um coração contrito, porque tem coisas que ele resiste. Deus resiste, por exemplo, ao pecado. Você pode ser muito perseverante, mas se você estiver incorrendo num pecado que seja já consolidado na sua vida, você pode ter certeza, Deus vai resistir. Você pode gritar e Ele vai resistir. Você pode rasgar sua roupa e Ele vai resistir. Você pode dar cabeçada na parede, Deus vai resistir. Deus resiste a todo percentual de desobediência. Ah, mas eu obedeci na maior parte do tempo. Deus obedeceu. Em algum momento você pode ter certeza, Deus resiste a todo percentual de desobediência. Veja o caso de Sansão, ele obedeceu boa parte do tempo. O dia que ele desobedeceu, arrebentou com tudo. Veja o caso do próprio Davi, obedeceu, resistiu ao mal boa parte do tempo. O dia que ele cedeu à tentação sexual por uma mulher que não era sua, ele trouxe maldição para dentro da sua casa. Todo percentual de desobediência provoca o coração de Deus enrijecido. Deus resiste ao pecado e a todo percentual de desobediência. Deus resiste à imoralidade. Deus resiste à frieza espiritual. Deus resiste a toda manifestação de uma espiritualidade fria, morna, ou uma espiritualidade que não busca algo de novo. Ele resiste a isso. Ele passa longe. Ah, mas é uma igreja. É uma igreja, mas é um prédio. Para Deus é um prédio apenas. Ah, mas são pessoas piedosas. Tem aspectos externos de piedade, mas não tem a manifestação da chama do Espírito queimando na alma. Deus resiste a isso. Quantas igrejas, quantas comunidades inteiras Deus resistiu, porque ali a manifestação da frieza espiritual era destacada. A própria Bíblia diz que quando Salomão construiu o templo, Deus foi até ele e disse, se não tiver nesse lugar oração, se não tiver clamor, se o meu povo se chama pelo meu nome não se converter, não adianta esse belo templo, porque nada vai acontecer. Mas se o meu povo se humilhar, orar, aquilo tudo que você já sabe, aí sim eu ouvirei dos céus, sararei a terra. Deus está falando que a chave para a bênção naquela casa seria quebrantamento e oração, conversão. Do contrário, seria apenas um belo templo. Seria apenas um templo luxuoso. Então está claro que Deus resiste sim à espiritualidade fria, vazia em si mesmo. Nós podemos ter belos cultos,
onde todo mundo vai sair dizendo, poxa, o culto foi bom, mas não tem qualquer avanço na espiritualidade, porque são apenas bons mecanismos espirituais. Já aprendemos as coreografias da fé. Levanta, senta, aplaude, abre a Bíblia, agora vai na paz. Já aprendemos todos esses caguetes da fé, e para Deus isso não vale de nada. Deus planejou mudar os seus planos toda vez que Ele encontra um coração quebrantado. Toda vez que Deus encontrar um coração quebrantado, Ele já decidiu mudar o seu plano quando isso acontecer. Tem um plano. O plano é, segue o fluxo normal das coisas, consequência normal. Está com o coração com um percentual de desobediência, nada vai acontecer. Tem o coração frio espiritualmente, nada vai acontecer. Está em pecado, nada vai acontecer. Está na imoralidade, nada vai acontecer. Tem quebrantamento, Deus então muda o plano. Já está condicionado a isso. E Deus gosta disso porque é no quebrantamento que Ele manifesta a sua essência, que é o amor. É no quebrantamento que você dá a oportunidade de Deus mostrar quem Ele é. É tão bom quando você consegue estar no meio de amigos, você consegue mostrar quem você é. Você consegue se desarmar, não é tão bom? Outro dia, uma pessoa, um colega pastor, veio no WhatsApp para mim, no privado, tem pouco tempo, ele veio, poxa, eu achei estranho aquele teu posicionamento, aquilo que você falou e tal, fiquei um pouco aborrecido com a forma como você colocou. Aí eu liguei para ele, nem respondi a mensagem, liguei para ele e falei, amigo, sabe por que eu me coloquei daquela forma tão explícita, aberta? Porque ali é um grupo só de amigos. Então, às vezes, eu me expresso ali sem filtros, sem alguns filtros que eu colocaria se eu estivesse em outros lugares, naquele ambiente ali, que só tem parceiro, amigo, gente que a gente se conhece, se relaciona no dia a dia. Ali eu não tenho tantos filtros assim. Aí ele, poxa, é verdade, agora entendi e tal, você está correto. E eu me sinto bem ali. Gosto, porque às vezes você acaba tirando alguns filtros. Não são máscaras, são filtros. São coisas diferentes. A máscara é a dissimulação, é quando você mostra algo que você não é. Filtros é quando você se assume em algumas situações mais polido para benefício do grupo. Então você tem alguns filtros. Tem coisas que você não pode falar daquele jeito, porque você tem que preservar o ambiente daquele determinado grupo. Tem momentos, em ambientes na sua vida que você pode retirar alguns filtros, porque ali você se sente mais à vontade. Por exemplo, quando você está em casa, na sua casa, você não precisa de filtros, você não precisa pedir a permissão de ninguém para abrir a geladeira da sua casa e pegar uma garrafa d'água. Quando você está na casa dos seus familiares, dos seus pais, você não precisa pedir licença para sentar de uma forma mais relaxada no sofá dos seus pais. Agora, quando você vai na casa de alguém, você precisa pedir licença. Fulano, você me dá licença, posso ir no banheiro? Fulano, você poderia me dar um copo d'água? São filtros. E fica claro que eu e vocês damos oportunidade a Deus se manifestar sem qualquer filtro, quando nós quebrantamos o nosso coração, porque ali é a essência dele, ele é amor. É por isso que um coração quebrantado ele não despreza. Esse é um princípio de ativação, de conquista do coração de Deus. Quem quebranta o coração, Deus não despreza. É por isso que pessoas quebrantadas alcançam mais benefícios de Deus, porque Deus olha e se associa àquelas pessoas porque Ele não tem ali qualquer outro filtro. Quando você pede algo a Deus, Ele precisa colocar filtro. Opa, vou colocar um filtro. Ele precisa mesmo disso. Ela precisa mesmo daquilo. Senhor, me dá isso. Aí Deus não dá de imediato, por quê? Porque Deus coloca filtros. Olha, antes de eu te dar isso, você precisa se aperfeiçoar nisso. Senhor, me dá aquilo. Aí não acontece de cara. Porque antes de Deus te dar, Ele precisa colocar filtros. Antes de eu te dar isso que você está pedindo, eu vou até te dar. Eu tenho até poder para te dar, mas antes eu preciso
que você corrija isso, isso e isso. Agora, quando você pede perdão, misericórdia, quando você rasga o coração diante de Deus, não tem filtro, é a essência dele. Ele vai te dar de pronto, porque é aquilo que na essência Deus é, amor. E essa mulher, ao quebrantar-se diante de Jesus, ela toca na essência dele. E eu e vocês seríamos muito sábios nessa noite, a partir dessa noite, se assumíssemos para a nossa vida esse princípio de quebrantamento. Que o pecado seja um acidente na sua vida e se pecar, você tem um advogado diante de Deus. Você não precisa parar de vir à igreja por causa do pecado. Você não precisa parar de conversar com as pessoas que podem te discipular por causa do pecado. Você não precisa se afastar da presença de Deus por causa do pecado. Pelo contrário, quebrante-se diante dele, porque é no altar de Deus que você tem perdão. Quando você tem uma ação maligna que tenta bloquear a ação de Deus na sua vida, não ache que você é o super-herói para vencer todas as batalhas. Você tem alguém que pode guerrear por você, então quebrante-se diante do altar dele. E por fim, eu encerro lembrando de uma outra coisa prática, de um outro princípio prático daquela mulher. Ela clamou, a súplica. O clamor é o grito de quem não tem mais forças. O clamor é o grito de quem reconheceu que precisa se quebrantar. Então eu digo, como consequência, que o clamor, a súplica, é a exteriorização do quebrantamento. É quando eu reconheço que a minha vida precisa estar diante do altar de Deus e eu vou, então, tornar isso prático, clamando a Deus, me apresentando diante dele e apresentando também as minhas causas. O quebrantamento é quando eu apresento a minha vida diante dele, a partir dos meus equívocos, as minhas incapacidades. A súplica, o clamor é quando eu apresento diante de Deus aquilo que eu preciso dele. É quando eu torno externo o meu clamor, é quando eu torno o meu quebrantamento, perdão, é quando eu torno prático aquilo que eu assumi na minha alma. Só quem tem uma causa que o torna impotente sabe o valor de um clamor. Gente. Só quem tem uma causa que o torna totalmente nulo é que sabe o potencial de um clamor. Só quem tem uma filha endemoniada em casa sem saber o que fazer é que sabe o potencial de ir até Jesus para mudar o plano que se tinha. Só quem tem uma causa desesperadora, como talvez você que está me assistindo agora, você que está aqui nessa noite, nesse tempo, tenha, é que sabe o potencial de quebrantar-se diante de Deus e falar: Senhor, eu me rendo. Eu já tentei de todas as formas, mas eu preciso da tua essência em mim, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua orientação. E eu preciso do teu perdão e da tua orientação porque eu preciso disso. Aí você vai suplicar, vai clamar, apresentando a Deus qual é a sua causa. Então a mulher cananeia ela nos ensina dois princípios. Primeiro, como conquistar a nós mesmos. Isso eu falei ano passado. E segundo, ela nos ensina como conquistar o coração de Deus. A nossa vida, nossa própria vida, conquistamos reconhecendo as mentiras da nossa alma. Aquilo que a palavra de Deus fala de sofismas. As mentiras da nossa alma. E nós conquistamos Deus, conquistamos o coração de Deus com perseverança, com quebrantamento e com súplica. Aquela mulher ousou mudar o plano. O plano de Jesus era ficar quietinho, quietinho. Ah, mas ele queria ficar quietinho porque ele não queria fazer nada? Não, porque ali ele estava na sua conjuntura humana. Ele estava cansado, nada além disso. Ele só queria descansar um pouco. Mas na sua onisciência, ele já tinha um dispositivo de mudar o plano. Ele já tinha um plano para mudar o plano. Talvez você entrou aqui nessa noite e o plano é seguir a sua vida como você tem seguido, apresentar suas causas diante de Deus, independentemente se isso é princípio de Deus ou não, voltar domingo que vem para participar do culto. Talvez esses eram os seus planos.
Aí Deus tem um dispositivo para mudar o plano, para dizer o seguinte: olha, estava tudo indo nessa direção, mas eu tenho uma outra proposta. Você iria colher pelos seus atos esses planos, você tinha esses planos e como consequência iria acontecer isso, mas eu tenho um plano para mudar o plano. Eu tenho uma nova possibilidade. Persevere. Busque aquilo que Deus tem falado através dos seus instrumentos, atrás desse púlpito. Aquilo que você tem ouvido da palavra de Deus, persevere nisso. Persevere nos princípios de Deus. Quebrante-se diante do Senhor nessa noite. Nós vamos encerrar esse culto agora com a ceia. Não venha pegar o pão nem pegar o cálice para se tornar réu do corpo e do sangue. Venha no altar pegar o pão e o cálice, reconhecendo: Senhor, eu preciso apresentar todos os meus equívocos no teu altar, porque ali tem perdão. Eu preciso apresentar todos os meus planos no teu altar, porque ali tem o melhor caminho para mim. É quebrantamento. E quem se quebranta diante do Deus eterno, é impossível que não suplique também, que não clame a Ele. Porque quando eu descubro o potencial do perdão, da misericórdia, da ação de Deus amorosa, eu descubro que nele eu posso todas as coisas. E se nele eu posso todas as coisas, meu irmão, se eu já estou diante dele, se eu já fiz o plano ser mudado, se eu já provoquei a Jesus sair do seu dia de descanso, se ele já me confrontou, se eu já me quebrantei, reconhecendo que eu sou disposto a comer das migalhas que caem da mesa dos meus donos como um cachorro, então não vou perder a oportunidade de clamar, de suplicar, de pedir que ele cure e liberte a minha filha. Você está diante do Deus Todo-Poderoso. Não perca a oportunidade de clamar. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Não perca a oportunidade de sair daqui com a tua vitória. Não perca a oportunidade de sair daqui com a tua bênção na mão. Não perca a oportunidade de sair daqui com a chave da tua vitória nas mãos. Não perca a oportunidade de se apresentar diante daquele que pode e quer manifestar misericórdia. Aleluia. Abra sua boca. Se você sentir livre para isso, levante as suas mãos e comece a clamar pela manifestação do sangue, pela manifestação do sangue de Jesus, pelo seu poder nesse lugar.